Fala, fala galera! Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com o tema Intolerância Religiosa, crime mascarado pela fé. Vamos lá! A banca é o Enem e a filha solicitou correção em vídeo. Então vamos lá para ajudar vocês e ajudar todo mundo. Priscilene com correção em vídeo. No contexto da contrarreforma, olha lá, novo acordo. Então, quando termina com vogal e começa com R, você junta e duplica o R, tudo bem? Surgiu a Companhia de Jesus, composta pelos soldados de Cristo, os padres jesuítas. Logo, tá? Sempre evite trazer o logo no início aí da introdução. Por quê? Porque o logo, filha, ele é uma conjunção conclusiva. Então, como que você já está concluindo algo na introdução, tá bom? Então, opte por não trazê-la já no início do seu texto, tá bom? Esse exército papal adentra em solo brasileiro com o objetivo de catequizar os índios. Embora mascarado, o ocorrido é um claro exemplo de intolerância religiosa, posto que os nativos foram expostos a uma realidade cruel e violenta, na qual suas manifestações culturais e religiosas são cobertas pelo ambicioso projeto de reestruturação da Igreja Católica, né? Em que suas manifestações culturais e religiosas foram, né? Revê o tempo verbal aí. Sob esse viés, é perceptível que essa intolerância ainda está intrínseca na sociedade brasileira da contemporaneidade e fragiliza de forma pertinaz, é isso? A vida dos brasileiros. Desse modo, é notória a necessidade de avaliação perante o desrespeito entre as religiões e a polarização de ideias estimuladas pelo crime coberto pela fé. Olha só, eu quero que você reorganize a sua introdução, por quê? Porque você precisa contextualizar o tema. Então você deveria ter falado, né, dessa intolerância que aconteceu na Contra-Reforma, né, nessa Companhia de Jesus, e aí depois trazer para a realidade atual. Por quê? Porque o foco é você falar como é hoje. O foco é você abordar como isso está agora, como que essa intolerância religiosa se materializa no hoje, naquilo em que nós estamos vivenciando hoje. E aí, eu quero que você cuide, né, para você não extrapolar o número de linhas aí na contextualização. Tá vendo? Olha só, aqui você falou até a linha 6, apenas fazendo a contextualização do tema. E na realidade, a sua introdução ela deve ter no máximo 8 linhas. Então você usa mais da metade da introdução para falar do fato histórico. E aí a questão que fica é: você deve dar ênfase para o fato histórico ou você deve dar ênfase para a sua tese, para antecipação dos seus argumentos? Para a tese, para antecipação dos argumentos. Afinal, é isso aqui que a banca quer de você. É isso aqui que você deveria ter abordado com mais ênfase no seu texto, tudo bem? Quais são os dois argumentos que você vai antecipar para comprovar que essa intolerância faz parte da realidade brasileira e que ela faz vítimas, né? E que ela culmina em tragédias, por exemplo. E cuida com a questão dos sinônimos, tá bom? Muito cuidado com a questão dos sinônimos. Por quê? Porque aí você colocou, né, o crime coberto pela fé. Coberto e mascarado, né? É sentido um pouquinho diferente, tá? Então aí opte por não substituir, tá bom? Inicialmente, é imprescindível mencionar a importância da religião, pois, conforme abordado pelo sociólogo Max Weber, ela provoca transformações na ordem social, adentrando, cuidado com a repetição, que você já usou adentrar, tá? No âmbito econômico, político ou cultura ou da cultura no geral. Contudo, esse raciocínio lógico encontra-se em utopia, posto que ocorre uma obstinada ruptura perante a tolerância religiosa na sociedade brasileira, ocasionando detrimento nas esferas postas pelo pensador, além de ampliar a desordem em meio aos religiosos, que em grande parcela das vezes partem para agressões verbais e físicas. Portanto, é perceptível que alguns princípios das religiões são deixados em terceiro plano, corroborando o crime mascarado pela fé. Então, olha só, algumas questões de vírgula aqui no seu texto, algumas questões, né? Mas nada absurdo de língua portuguesa. O que me preocupa mesmo aí no seu texto é a questão de conteúdo.
é a questão de defesa do seu posicionamento. Então, olha só, o que você vai abordar nesse parágrafo? Qual é o argumento que você vai abordar no seu parágrafo? Você vai falar da falta de tolerância? Você vai falar da intolerância? Ou você vai falar da violência? Qual vai ser o ponto principal que você vai abordar nesse parágrafo? Se for falar da intolerância, eu oriento que você já comece no tópico frasal falando dessa intolerância, sem ter essa necessidade de você falar da importância da religião. Por quê? Porque isso deveria ter sido feito ali na contextualização do tema. Como isso não aconteceu, eu oriento que você mantenha o seu foco no seu argumento. E aí você já vem falando, né, sobre essa intolerância e de que maneira essa intolerância ela se materializa na sociedade. Ela se materializa sob qual perspectiva? Ela se materializa sob a perspectiva de violência física, violência verbal, queimar as igrejas, destruir imagens sacras, destruir terreiros. Como que isso é materializado, entendeu? Então eu quero que você seja mais enfática nessa questão. Aqui no canal, meu amor, tem alguns vídeos da Unicentro que eu corrijo redações sobre esse tema. A Unicentro, para quem não sabe, é a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Ela cobra dissertação argumentativa também, o mesmo gênero que cai no Enem, com uma diferença. Na Unicentro, são de 17 a 22 linhas e não precisa essa obrigatoriedade de fazer proposta de intervenção. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é importante que você acesse esses vídeos, veja esses vídeos, por quê? Porque você vai conseguir ver o planejamento da redação, você vai conseguir ver o que o outro colega, inclusive tem redação nota máxima sobre esse tema aqui no canal, o que o outro colega, o que o outro filho conseguiu escrever na redação. O que ele planejou no texto, entendeu? E aí, essa sua argumentação, que é o ponto que nós mais precisamos melhorar no seu texto, vai ficar bem efetiva, beleza? Vamos lá então. Outro sim, é notório que a sociedade se encontra polarizada, em que grupos colocam seus ideais como superiores. Nesse contexto, a polarização se assemelha à ortografia com a filosofia de Nietzsche, conceituado como moral de rebanho, que se refere ao comportamento humano submisso sobre valores que dominam a civilização. Ademais, é possível observar uma banalização referente a ataques entre religiões opostas ou entre a mesma. Olha lá, como assim a mesma, né? Posto que grupos priorizam seus ideais, os constituintes seguem como um verdadeiro rebanho, disseminando o terror ocasionado pela intolerância religiosa. Ok, olha só. Você já melhorou muito na argumentação, né? Comparando aí com as suas outras redações, você já melhorou muito na argumentação. Mas ainda nós temos um caminho pela frente. Qual é esse caminho? Eu quero que você reveja o planejamento da sua redação. Eu quero que você reveja a estruturação do seu texto. Por quê? Porque eu estou sentindo a sua argumentação um pouco fragilizada. Em que sentido? No sentido de que você deve defender que as pessoas usam dessa fé para cometer o crime, para serem intolerantes. Então aqui você poderia muito bem ter falado, né, sobre as religiões eurocêntricas, como elas são muito mais valorizadas, enaltecidas e respeitadas se comparadas com as religiões de matrizes africanas, por exemplo. Você poderia ter mencionado sobre o tom pejorativo que as pessoas se referem, né, a outras religiões. Então, mais importante do que falar da alusão, e eu quero deixar claro que eu não estou falando para abandonar o repertório, mas eu quero que vocês não deem tanta ênfase ao repertório, mas sim ao argumento de vocês, aquilo que vocês vão defender no texto. Então, se esse tema ele ficou difícil, se esse tema está confuso para você, sai do vídeo, vai lá no outro vídeo e assiste aos vídeos de redação nota máxima sobre a intolerância religiosa da Unicentro. Vai te ajudar demais. Além disso, tem uma redação nota máxima lá na plataforma sobre esse tema também. Uma redação exemplar tá lá na plataforma, ela vai te ajudar muito também nessa visualização dos argumentos, tá bom? E na importância de trazer as palavras que indicam juízo de valor. Isso é essencial aí no seu texto, tudo bem? Dessarte, é indubitável que a intolerância religiosa causa danos à sociedade.
especialmente em um mundo polarizado. Olha lá, você não deixou claro para mim o que que é essa polarização, tá vendo? O que que é essa polarização? Qual é o conceito dessa polarização? Em que medida ela se materializa na situação atual? Olha, nós estamos vendo tantos casos de intolerância religiosa na política que você poderia muito bem ter usado isso também no seu texto, tá bom? Portanto, muita atenção para você não repetir conectivo, tá? Isso aqui é um erro grave, repetir os conectivos, repetir as conjunções. Tenha muita atenção nisso, não pode repetir, ok? Cabe ao Ministério Público Federal, órgão responsável, dentre outras, por observar e velar, né? Acho que seria zelar pela execução da Constituição e das leis, criar campanhas contra o preconceito religioso por meio de palestras, debates e divulgações midiáticas para fins de promover o respeito e a tolerância. O que seria tratado nessas campanhas? Como que isso ocorreria? Tá vendo? Então é nesse sentido que eu quero que você reorganize o seu texto, tá bom? Com isso, torna-se possível que a fé não se atrele a guerras e exerça seu princípio, a paz. Beleza. Aqui você usou aquele exemplo que está lá na plataforma, né? Beleza, fechou. Nós precisamos rever a sua argumentação, tá? E eu quero que você reorganize o planejamento do seu texto, beleza? Mas aí nós já estamos bem melhores, né? Comparando aí com as redações anteriores, tá? Tô muito feliz aí pelo seu desempenho. Vamos lá? 160, 640 mais 180, 820 é a sua nota, beleza? Vamos lá, minha filha, firme no propósito, bora escrever redação, porque a prova tá chegando.